Esse vídeo eu acho que ele vai acabar passando batido, mas eu vou ter muito orgulho dele num futuro breve, tá? Sexta-feira, antes do carnaval, a galera já vai estar indo pra praia em Curitiba, já vai estar tomando uma cerveja, mas eu faço questão de falar um pouco sobre isso, porque, óbvio, são 38 rodadas e vão existir momentos de oscilação e vão existir momentos de menos oscilação, faz parte do jogo como um todo. Mas eu acho que daqui pra frente a gente precisa ter tanta cobrança para esse time melhorar, quanto a certeza que esse time pode melhorar. E é basicamente sobre isso que eu quero trazer aqui para vocês. O Atlético começa o Campeonato Brasileiro muito acima de qualquer expectativa. Concordo. O Atlético começa o Campeonato Brasileiro fazendo o mais importante que um time pode fazer, que é pontuando. Concordo. Mas é um Atlético que, no final das contas, ele tem uma questão que até agora eu acho que contra o Inter dá para dizer que foi uma atuação positiva dentro de uma estratégia, e contra o Santos eu acho que a gente teve bons momentos, principalmente no início e na reta final do jogo. Mas eu acho que os resultados em algum momento vão exigir mais desempenho. E eu acho que esse Atlético ele pode ter mais desempenho. Talvez essa seja a grande notícia, que o Atlético sai desse jogo contra o Santos. Porque aonde está essa reserva técnica? Onde o Atlético olha e vê uma resposta imediata. Não é um planejamento de longo prazo, é uma resposta de agora, que é a partir da sua base. Eu acho que o Atlético ele tem um problema tático muito claro a partir do momento que quer propor jogos, que é você manter Julimar e Mendonça, que são jogadores de transição, para enfrentar defesas fechadas. O Julimar até vai, tá? Acho que o momento ali do segundo tempo do Julimar foi até bom. O Mendonça participa do lance do pênalti, mas eu não vejo ele se sentindo à vontade nesse corredor central. Então o que, que esses dois jogadores acabam fazendo? Eles acabam abrindo. Eles, ao invés de fechar por dentro e gerar quatro jogadores na zona da bola, não, eles abrem. E quando eles abrem, eles deixam o meio-campo sem jogadores. E eles deixam o Viveiros isolado contra vários zagueiros. Porque o Atlético melhorou muito quando entrou Dudu, Bruninho e Chiquete. Que essa região ela começou a ser mais povoada. Então, o Viveiros começou a ter mais companhia, inclusive dos próprios laterais, que marcaram uma presença ofensiva. O Benavides e o Lucas Esquivel, eu acho que subiram. O Lucas Esquivel, com certeza que estava na zaga, né? Mas eu senti mais a presença do Benavides e eventualmente do Esquivel por motivos óbvios quando a gente estava com dois zagueiros do que quando a gente estava com três zagueiros. Então o Atlético conseguiu atacar com mais gente nesse sentido e o Viveiros tinha mais companhia. Mas por quê? Por característica. E aí a gente fala de Chiquete, a gente fala de Dudu, a gente fala de Bruninho, que são jogadores de corredor central. O Atlético precisa ter esse corredor central funcionando melhor. O Atlético, eu acho que ele tem no corredor central um grande construtor, no caso dois, com o Esquivel na zaga, né? Que é o Esquivel pela esquerda e o Arthur pela direita. Pela zaga central, né? O Arthur. O Atlético tinha o Luiz Gustavo e Zapelli tratando a bola, chamando ela de meu amor. E o próprio Portilla é um jogador que tem uma boa relação com a bola. E o próprio Portilla é um jogador que se sente muito à vontade de fazer essa saída de bola, de fazer essa transição, de tirar o time da pressão. E óbvio, eu acho que ali você tem um destaque claro do Bruno Zapelli pegando a bola, girando para um lado, girando para o outro, fazendo o jogo acontecer. E você tem que ter mais à frente alguém para fazer esse processo terminar e fazer essa bola chegar no Viveiros. Que aí é Dudu, é Sketch, é Bruninho. São jogadores com capacidade de atuar pelo meio e não deixar esse meio esvaziado. O grande problema tático que o Atlético apresentou até agora no Campeonato Brasileiro foi esse. Mendonça e Julimar, em jogos que a gente vai precisar correr, atacar a defesa adversária, aproveitando o espaço que eles dão nas costas, cara, eu acho que faz todo sentido. Eu acho que faz todo sentido e aí eu vejo menos de Dudu, menos de Chiquete e menos de Bruninho. Mas a partir do momento que você tem a responsabilidade de pontuar dentro da sua casa, em um jogo que, no final das contas, é completamente aceitável, cara, eu acho que a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado com essas decisões.
E assim, esses garotos eles mostraram que, não vou falar que eles estão prontos. A Bruninho, Chiquete e Dudu não estão prontos. Mediante ao potencial que eles podem alcançar. Mas eles estão preparados para nos ajudar. O Chiquete ontem quase saiu com gol. Bruninho e o Dudu participam da jogada do gol, o Chiquete pela movimentação também. O Dudu toda hora carimbando na bola, tocando, criando, gerando situação. Então o Atlético ele precisa ter coragem para apostar nesses garotos. O Atlético precisa ter a personalidade como clube para apostar nesses garotos. E, cara, é apostando nesses garotos que eu acho que a gente vai ter um leque de opções melhor para transitar entre o jogo de transição e um ataque mais posicional. E esse ataque mais posicional, ele é mais difícil. Por isso que a gente precisa de gente mais rebuscada, mais talentosa. Eu sei que o Speed é mais rápido, eu sei que o Julimar é mais forte, só que a gente precisa da agilidade do Chiquete. Que ontem tomou 2 porradas do Igor Vinícius exatamente por isso, porque quando o Igor Vinícius já ia na bola, a ação do Chiquete já tinha acontecido. Sempre falei da inteligência dele, da dinâmica do Dudu, toca e passa, toca e passa, toca e passa. Esse jogo do Dudu é muito interessante. De tudo que o Bruninho oferece, né? O talento pro domínio, o talento pra associação. Então, no final das contas, eu acho que o Atlético ele tem ali um perfil de jogador muito interessante, que é esse jogador que pode trazer esse plano B. O Atlético viu ontem o jogo dele mudando da água pro vinho ao longo da partida, porque ele tinha da onde tirar do banco de reservas, ele tinha da onde tirar das categorias de base. E são essas categorias de base que dão essa projeção de melhora. Pro Atlético se sentir mais adaptado com jogadores de características que conversem com o jogo. O jogo contra o Corinthians provavelmente vai ser diferente do jogo contra o Santos. E daqui a pouco a gente tem Mirassol, que vai ser um jogo completamente diferente. Daqui a pouco a gente tem Bahia, que vai ser um jogo diferente. Vitória, que vai ser um jogo diferente. E a gente pode ir mudando as peças a partir dos jogos. Desculpa, Mendonça e Julimar não são tão bons o suficiente para serem intocáveis ao ponto de, ah não, todos os jogos a gente vai precisar de Mendonça e Julimar. Não. A gente vai precisar de Mendonça e Julimar? Vai. Mas em jogos específicos que eles podem render mais ou em contextos específicos dentro dos jogos. Mas se tem uma grande notícia pro Odair, é que ele tem uma caixinha de ferramentas cheia para trabalhar. E essa caixinha de ferramentas lotada do Odair não é nem só sobre formação tática. A gente vai falar sobre formação tática no pós-carnaval, tá? Mas é sobre estratégia de jogo, perfil de jogo. E esse Atlético mais posicional é responsabilidade dos garotos. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.